Isso aqui é bizarro. O Moraes vai fazer uma reunião com a advogada do Marcinho VP. O Marcinho VP, para quem não sabe, eu vou até ler a descrição do Google aqui. Márcio dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Marcinho VP, é um dos criminosos brasileiros apontado como um dos dois líderes da organização criminosa CV, ao lado de Fernandinho Beiramar. E ele também é pai do Oruan. Essa é a advogada que o Moraes vai fazer uma reunião. Agora vamos fazer uma linha histórica bem simplificada aqui para todo mundo ficar na mesma página. O que a gente teve no passado recente lá na pandemia? A gente teve a DPF das favelas, que segundo alguns especialistas em segurança pública e o próprio Cláudio Castro, se eu não me engano, o governador do Rio, já falou que essa DPF colaborou muito para o crescimento das organizações criminosas no Rio de Janeiro, o crescimento especificamente do CV, e não só o crescimento territorial, mas também o crescimento de poder bélico. E nessa última operação ficou muito óbvio e claro como eles estão estruturados. Por que estruturados? Eles dispararam drones com bombas, eles tinham armas de altíssimo calibre, eles geraram muita resistência na entrada dos policiais na área que deveria ser do Estado brasileiro, e sendo do Estado brasileiro, os policiais deveriam ter acesso, ou seja, já temos a questão de soberania nacional. Mas calma que depois a gente vai falar disso. Beleza, temos a DPF, que foi originado, que quem deu essa ordem foi o STF, que não deveria dar esse tipo de ordem. Por que, Flor, não deveria? Porque, teoricamente, o STF possui apenas juízes. Juízes deveriam julgar. O que eles julgaram ali para tirar essa conclusão? O que eles julgaram? Não faz sentido, entendeu? Eles deveriam interpretar a Constituição. Que lei que tá falando, em pandemias não se pode fazer operação policial? Também não tem. Ou seja, é muito estranho o que aconteceu. Beleza. Agora a gente pula pra cá. Teve a operação lá, a mega operação, que tá tendo uma mega aprovação de toda a população brasileira. E aí o Alexandre de Moraes pegou um aviãozinho de Brasília, foi pro Rio de Janeiro pessoalmente. Agora eu te pergunto, por que um juiz saiu para ver pessoalmente as ações de um Estado? Já é estranho, porque o juiz tem que julgar depois que alguém coleta provas, o promotor, o advogado. Beleza, já é estranho. E aí ele também colocou uma regra que nessas reuniões, que foram 8 horas de reuniões lá com Cláudio Castro, auxiliares, ministro do Cláudio e tudo mais, ele deu a ordem que não poderia fazer declarações. Vazou até algumas coisas, mas nada muito no detalhe. E, basicamente, ele voltou para Brasília, estamos aguardando. Agora que ele volta para Brasília, ele vai fazer a reunião com a advogada de um dos líderes dessa organização criminosa que foi alvo da operação. Não é estranho? Não é no mínimo, tá? No mínimo do mínimo do mínimo. Não é peculiar tal reunião? Eu vou me aprofundar mais para vocês conseguirem entender o que está no meandro disso, mas em paralelo a isso, temos também o STF, que vai prender o Bolsonaro e jogar o Bolsonaro na papuda. E parece que o Moraes já viu as fotos da cela do Bolsonaro na papuda e ele já aprovou. Ou seja, o Bolsonaro realmente vai para papuda. E aí temos um segundo passo a partir daí, falando que ele deve ficar pouquíssimos dias nessa cela na papuda e em seguida ele deve ser redirecionado novamente para a prisão domiciliar. Isso que se especula. Se ele ficar lá realmente muito tempo, vai ser algo muito chocante, meus amigos. Vai desestabilizar o país e eu ainda reforço, o que o Trump vai falar? Porque basicamente o governo americano já deu uma resposta positiva para as cartas e o relatório do Cláudio Castro sobre a criminalidade no Brasil. A gente tem um processo evoluindo em Brasília para qualificar essas organizações criminosas como terroristas. Tudo isso basicamente coloca um tapete vermelho para o Trump entrar. Aí o Moraes vai dar uma banana pro Estado americano prendendo o Bolsonaro na papuda? É uma coisa que se chama bastante atenção, porque vai se aguardar uma reação americana. E aí a gente vai ter que ver como que eles vão lidar com isso. Mas dito isso, vamos começar agora com o pé direito. Primeiro, curte o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e também gostaria muito da sua opinião sobre esse tamanho de vídeo, que eu tô fazendo uns vídeos um pouco mais curtos. Eu vou testar esse modelo, eu gostaria muito da sua opinião aqui nos comentários. Dito isso, vamos começar aqui com as colocações da prisão do Bolsonaro. Presta atenção. Para onde ele deve ser levado? Veja bem, César, primeiro que a gente precisa entender que ele só pode ser preso, cumprir definitivamente a pena quando o processo acabar.
aconteceu o que a gente chama o trânsito em julgado, ou seja, os recursos serem esgotados. Isso não ocorre automaticamente com o julgamento agora do dia 7. Então, os embargos de declaração serão julgados, depois disso abre-se um novo prazo até para novos embargos de declaração ou para embargos infringentes, enfim, outros recursos possíveis. Se esses recursos não forem feitos ou apenas após eles serem julgados, é que a pena definitiva seria cumprida, e aí pode ser cumprida na Papuda ou em algum outro presídio. O que o ministro deve levar em conta? Se nós entendemos pelo percurso que ex-presidentes tiveram até agora, deve levar em conta a segurança de uma autoridade, que foi do Brasil, e também a segurança dos demais presos que existem no presídio. Houve até, a respeito dessa questão da Papuda, manifestação de intermediários do próprio governador do Distrito Federal falando que haveria risco de rebelião se ele estivesse na Papuda, ou até a própria saúde do Bolsonaro estaria em risco. Por isso que ex-presidentes costumam cumprir em uma sala especial fora de presídios. Isso aconteceu com o próprio Collor, aconteceu com o Temer, aconteceu com outros ex-presidentes na nossa história e deveria acontecer também com o Bolsonaro, até mesmo, não apenas, mas até mesmo pela saúde dele. Você citou que o Temer e o Collor foram prisões mais curtas, vamos dizer assim. A mais longa foi do ex-presidente na época, Luiz Inácio Lula da Silva, sim, que também ficou numa cela especial. Mas o que as pessoas dizem é que a dele ainda cabia um recurso, se ele foi preso já em segunda instância. Essa é a grande diferença entre a prisão do Lula e uma possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro ou não? Não necessariamente, porque nós não estamos falando aqui de uma questão meramente jurídica, mas de segurança. Esses ex-presidentes acabam ficando numa cela especial, não porque eles mereceram ou porque faltam recursos e etc. Enquanto houver a possibilidade de recursos para o Bolsonaro, ele deverá permanecer na prisão que ele já está, que é a domiciliar. Certo. Mas quando isso se esgotar, aí sim essa escolha vai depender de uma questão relacionada à segurança. A segurança é o que leva um ex-presidente a não ficar com os demais presos. Para onde? Ou seja, eles estão fazendo um somebody love para jogar o Bolsonaro na Papuda. E a grande verdade, vamos entender, vamos ser sinceros aqui, é uma vingança. Tudo indica que o Moraes quer se vingar. E aí saiu essa notícia, Moraes já olhou a cela para a qual pretende enviar o Bolsonaro na Papuda. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, planeja enviar o ex-presidente Jair Bolsonaro para a cela especial. Saiba detalhes da instalação. O ministro Alexandre de Moraes planeja enviar o Jair Bolsonaro para a cela especial com paredes brancas, ar-condicionados e televisão, no presídio da Papuda, em Brasília. Segundo apurou a coluna, o magistrado já viu imagens e aprovou as instalações. O espaço é adaptado para receber o ex-presidente, que atualmente cumpre prisão domiciliar. Aliados do Bolsonaro acreditam que o STF determinará a transferência na semana que vem, após rejeitar os embargos declaratórios protocolados pelo ex-mandatário. A expectativa, contudo, é que Bolsonaro passe poucas semanas, meus queridos, semanas, na Papuda. Até mesmo os ministros próximos a Moraes sustentam que a Suprema Corte deverá aceitar um pedido da defesa do ex-presidente para restabelecer a prisão domiciliar por motivos de saúde. O mesmo benefício foi concedido, maio deste ano, também ao ex-presidente Fernando Collor, condenado a 8 anos e 10 meses de reclusão por corrupção. Ou seja, meus queridos, isso aqui é muito triste, tá? A gente tá indo para esse caminho, é extremamente triste. E se você não entendeu ainda que no Brasil o poste mija no cachorro, presta atenção nisso aqui. Essa parte é revoltante, mas olha isso aqui, ó. Governo de São Paulo foi condenado pela justiça a pagar indenização à família de um assaltante que foi arrastado para cima durante uma abordagem policial da PM em 2021 em São José dos Campos, no interior paulista. A decisão foi dada pela primeira vara da Fazenda Pública de São José dos Campos em primeira instância, ainda cabe recurso. A ação foi movida pela família de Vinícius Davi de Souza Castro Gomes, que estava entre um grupo de assaltantes que roubou um comércio da cidade. Após o crime, os suspeitos foram perseguidos pela PMs e acabaram batendo o carro. A ação policial foi gravada por câmeras corporais que registraram o momento que Gomes estava de passageiro, foi atingido por 3 disparos
e foi de arrasta para cima. A Justiça Paulista analisou as imagens para chegar à decisão de indenização que foi fixada no valor de R$900 mil. Entende o seguinte, os 4 policiais liquidados em São Paulo, que foram falecidos na operação, não receberam nenhum centavo. Receberam agora, vão receber uns 250, 300 mil de uma vaquinha feita pelo Flávio Bolsonaro para doar para os familiares deles. Mas do governo não recebeu nada, que eu saiba, tá? Talvez vai receber uma pensão, coisa parecida, mas do governo de indenização, nada. Agora, um bandido que estava assaltando o governo de São Paulo vai ter que pagar 900 mil. Tem direito a recurso, mas vamos entender essa decisão aqui. 900 mil reais. E aquele indivíduo que tomou um disparo no pescoço e faleceu no Parque do Povo, recebeu quanto do governo de São Paulo? O bandido teve que pagar quanto? Tá vendo como que no Brasil tá uma grande vergonha? Mas é isso, a gente cada vez tem que aceitar isso. E o nosso judiciário, que cada vez atrapalha mais o país, faz isso aqui agora, presta atenção. Ó. Cada vez piora mais, meus queridos. Bom, como se pudesse realmente acontecer, tivesse sobrando para isso, a Câmara dos Deputados aprovou um reajuste de 24% para os servidores do Poder Judiciário Federal. Quem tem as informações é a Lana Canepa, ao vivo de Brasília. Oi, Lana, boa noite. 24%. Ótima noite para vocês. O aumento vai ser em 3 parcelas, de 8% cada nos próximos 3 anos, com a primeira sendo paga a partir de julho do ano. Entendo o seguinte, ano passado a inflação, se eu não me engano, girou em 4 ou 5%. Esse ano deve girar em 5,5%. Eles estão dando 8% de reajuste. Mas o final disso aqui que vai te deixar revoltado. Continua. Ano que vem. A medida vai valer para todos os funcionários do Judiciário Federal, viu? Servidores concursados, de cargos comissionados e de funções de confiança. O projeto não traz o tamanho do impacto que esse reajuste vai ter nas contas públicas. Apenas descreve que o aumento vai ser pago pelo orçamento do próprio Poder Judiciário e que repõe a inflação de anos anteriores. Ministros, desembargadores e juízes, por enquanto, não vão ser beneficiados. Agora a proposta segue para o Senado e deve ser aprovada no... Vai ser aprovado, o Senado são reféns do STF, a grande verdade é essa. Um prazo máximo de 15 dias. Lembrando que, segundo o IPEA, a média do salário no Judiciário Federal hoje já é de R$26 mil por mês. A média do salário judiciário é R$26 mil, eles vão ganhar mais 24% de aumento, 8% de aumento nos próximos 3 anos. 8%, muito acima da inflação, quase o dobro da inflação. É lamentável, meus queridos, é lamentável. Mas agora vamos para a cereja do bolo, aqui ó. ONG da advogada do Marcinho VP, do Comando Vermelho, fará reunião com Alexandre de Moraes. Vamos lá. Uma ONG presidida pela advogada Flávia Flores, que defende o líder do Comando Vermelho, Marcinho VP, participará de reunião com o ministro Alexandre de Moraes do STF. Nesta quarta-feira, a audiência discutirá a mega operação contra o Comando Vermelho, que deixou ao menos 121 mortos na capital carioca. Olha só, a advogada da Marcinho VP vai conversar com o ministro do STF que está julgando. Isso aí faz sentido? Basicamente, você está pegando o líder da organização que entrou em confronto contra a polícia, que não permitiu a polícia entrar em um território brasileiro. Você vai ter uma reunião com ela? Segundo Flores, o encontro foi pedido pela ONG dela, o Instituto Anjos da Liberdade, e tem por objetivo apresentar um dossiê sobre possíveis práticas de tortura durante a operação. E eu te pergunto, acharam uma sala de tortura do CV lá dentro, e tem vídeo e tudo mais, e eles torturavam as pessoas. E aí, simplesmente, agora ela vai denunciar os policiais. A audiência será realizada no âmbito da arquição do descumprimento do preceito fundamental, a DPF das favelas. Tinha que ser, né? A DPF da favela, né? Atualmente relatada por Alexandre de Moraes. A DPF foi iniciada pelo PSB para monitorar as operações policiais no Rio de Janeiro. Na audiência, que terá a participação de outras organizações da sociedade civil, a ONG deverá apresentar um dossiê que mostra supostos indícios de tortura durante a operação policial. Como noticiou a coluna, o Instituto Anjos da Liberdade representou contra a mega operação, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, e pediu medidas cautelares urgentes em favor dos defensores de direitos humanos e dos familiares das vítimas. Você está entendendo por que o Trump vai contra direitos humanos? Porque ninguém aguenta
aguenta mais, pô. Ninguém aguenta mais. Você paga imposto, eles que têm que ter direito humano. Você tem direito humano, tem que trabalhar todo dia, que nem um corno. Ah, é complicado. No ofício do CIDH, o Instituto Social de Proteção da Polícia Federal, para familiares da vítima, seção da destruição de provas, o afastamento dos agentes envolvidos nas mortes e a suspensão das operações policiais de grande porte no estado. Olha o que ela quer, olha o que ela quer. Suspensão de operações policiais de grande porte do Rio de Janeiro. Amigo, é piada, isso aqui é piada, né? Isso aqui é piada, não é possível, não é possível. É igual eu falar assim, ó, eu gostaria de passar uma lei que em bancos não podem ter seguranças armados, não pode. Em bancos que ficam a 1 quilômetro da minha casa, não pode ter segurança armada. Aí eu vou lá com uma arma e faço meu trabalho, pô. Moraes assumiu a relatoria da DPF das favelas após a aposentadoria do Luiz Roberto Barroso, que era o relator do caso até então. As ONGs pediram para participar da reunião de Moraes com o governador do Rio, Cláudio Castro, mas o pedido foi recusado. Pelo menos isso, né? Porque colocar... É demais, né? Pessoal, é complicado, vamos lá. A coluna procurou o STF para comentários, mas ainda não teve resposta. Relação com Marcinho VP. O Marcinho VP é apontado como um dos chefes do Comando Vermelho ao lado do Fernandinho Bairamar. Ele está preso há quase 30 anos pelo assassinato e esquartejamento de 2... Pessoal, perdão rir por isso, mas ela tá acusando os policiais de tortura. E o cliente dela? Vamos lá. Ao Metrópolis, Flávia Flores disse ainda que não trabalha mais com réus do tráfico. Há 3 anos confirmou, porém que segue atuando no processo do Marcinho VP. Ou seja, ela segue atuando no processo do Marcinho VP, mas ela não atua mais com réus do tráfico. Faz total sentido isso aqui, é uma afirmativa que supera completamente a lógica. Eu imagino Platão lendo isso. A respeito da mega operação do Rio, a advogada diz ter tirado fotos de corpos de 30 vítimas com sinais de execução. De acordo com ela, o objetivo é evitar que os corpos sejam sepultados. Amigos, vamos lá, beleza. Chegamos até aqui e já entendemos que vamos ter uma reunião do Moraes com o advogado do Marcinho VP, perfeito? Vamos agora olhar o histórico dos advogados do Marcinho VP. Condenada, a advogada, ele só trabalha com a advogada, pelo que parece, sabe? Sempre é mulher. A advogada de Marcinho VP é presa em Araruama, por colaborar como informante da facção. Trabalho de monitoramento da Polícia Civil encontrou Eriker Cristiane Jorge na casa de parentes. Investigação teve início a partir de bilhete e agenda com informação sobre o grupo criminoso do tráfico. Ou seja, interessante, né? Ela parece até mãe da outra, não parece? Vamos fazer uma análise aqui de estudo genealógico. Ó, não deve ser mãe. Acho que não, né? Acho que isso teria que esperar muito pra ser mãe. Vou continuar aqui, ó. A Polícia Civil prendeu a advogada Jorge, condenada por colaborar como informante da quadrilha de drogas. Ela fazia parte da defesa do Marcinho dos Santos, Marcinho VP, chefe da maior facção. Ou seja, já existe um histórico. Não estou dizendo que é o caso novamente, mas existe um histórico que a advogada anterior era envolvida e que provavelmente não deve estar presa, porque no Brasil ninguém fica preso, né? Ou seja, meus queridos, mas é muito estranho tudo o que está acontecendo. E o Marcinho VP, como que é um jogador midiático, o que ele fez? Ele pediu para dar uma entrevista. E olha só, Flávio Dino negou a entrevista do Marcinho VP para uma entrevista jornalística. Por quê? Não sei por quê. Achei bom? Também não sei se achei bom, porque eu não sei o que ele ia falar. Ele poderia ficar chorando as pitangas, falar que foi um grande caso, ou ele poderia jogar o nome de algum ministro, alguém na roda aí. Ou seja, meus queridos, no Brasil, o poste mija no cachorro. E agora, antes de terminar, gostaria de reforçar, curta o vídeo, se inscreva no canal, e se você quer se proteger do hospício que está virando no Brasil, adquira o meu e-book, Investindo em Dólar. Você vai aprender a comprar dólar, a investir esse em dólar e tudo da melhor forma possível para você ter maior rentabilidade possível. Ou seja, adquire o link está aqui na descrição e também o primeiro comentário, está fixado no primeiro comentário. E até a próxima, um abraço e comenta também o que você achou desse vídeo mais curto. Valeu!